Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Hoje vamos abrir falando do Brasil, que tem piora no rombo das contas externas. Os investimentos estrangeiros sobem no ano, de acordo com o Banco Central. Os números levam em conta os 10 primeiros meses de 2021. Levando em conta apenas outubro, o rombo nas contas externas subiu e os investimentos estrangeiros recuaram. Tanto o rombo nas contas externas do Brasil quanto os investimentos estrangeiros diretos na nossa economia avançaram de janeiro a outubro desse ano. Os números foram divulgados nesta quinta-feira, dia 25, pelo Banco Central. Segundo a instituição, o déficit das contas externas do Brasil somaram 15 bilhões 783 milhões de dólares nos 10 primeiros meses desse ano, na comparação com 13 bilhões 571 milhões de dólares no mesmo período de 2020. Somente em outubro o resultado ficou negativo em 4 bilhões 464 milhões de dólares, o maior rombo desde março desse ano, que vimos um déficit de 5 bilhões 189 milhões de dólares. O resultado em transações correntes, um dos principais sobre o setor externo do país, é formado pela balança comercial, que é o comércio de produtos entre o Brasil e outros países, os serviços adquiridos por brasileiros no exterior e vice-versa, e as rendas, remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior. De acordo com o Banco Central, o aumento no rombo das contas externas em outubro está relacionado com um superávit menor da balança comercial, também com um crescimento nas despesas de brasileiros no exterior. Em um cenário de recessão por conta do coronavírus, o déficit das contas externas recuou 75% em 2020, chegando em 12,5 bilhões de dólares. Para todo o ano de 2021, a expectativa do Banco Central é de uma piora nas contas externas. A estimativa da instituição é de um saldo negativo de 21 bilhões de dólares. Já os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira somaram 45 bilhões nos 10 primeiros meses desse ano, com uma alta de 33,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, onde tínhamos visto um investimento de 34 bilhões 352 milhões de dólares. Somente em outubro, porém, os investimentos somaram 2,4 bilhões, o menor patamar desde junho desse ano. O aumento dos investimentos acontece em um momento de recuperação da economia mundial, mas também com a perspectiva de taxas de juros maiores em outros países, com a alta inflação já disseminada pelo mundo. No fim de setembro, o Banco Central baixou a estimativa para ingresso de investimentos diretos no país em 2021, caiu de 60 bilhões de dólares para 55. Para 2022, o Banco Central projeta a entrada de 60 bilhões em investimentos estrangeiros no país. Agora vamos falar um pouquinho da inflação no Brasil, primeiro através do índice INCC. A inflação da construção fica em 0,71% em novembro, de acordo com a FGV. Isso foi um desaceleramento em relação ao mês anterior, que registrou 0,8% no INCC, que já acumula taxas de 13,68% no ano e de 14,69% nos últimos 12 meses. O recuo de outubro para novembro foi puxado pelos materiais e equipamentos. Esse segmento registrou uma inflação de 1,23% em novembro desse ano, ante uma taxa de 1,68% em outubro. Os serviços e a mão de obra, por outro lado, tiveram alta na taxa de inflação. A taxa dos serviços subiu de 0,36% em outubro para 0,49% em novembro. Já a variação de preços da mão de obra subiu de 0,1% para 0,28%. E agora olhando para o índice de preços ao consumidor amplo, só que no caso o IPCA 15, que em vez de medir a inflação no mês, mede da metade de um mês até a metade do outro, e é considerada a prévia da inflação, teve uma alta de 1,17% em novembro, atingindo 10,73% nos últimos 12 meses. Essa foi a maior alta para um mês de novembro em 19 anos. O preço da gasolina saltou 6,62% no mês e acumula aumento de 48% em 12 meses. Puxado mais uma vez pela alta da gasolina, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 1,17% em novembro, após ter registrado uma taxa de 1,2% em outubro, mostram os dados divulgados pelo IBGE. Aqui a gente acompanha o gráfico do IPCA 15 desde outubro de 2020, e a gente claramente vê que nos últimos 3 meses ele vem vindo muito forte, acima de 1% ao mês. Para uma inflação isso é muito alto, são números preocupantes. A inflação não parece que vai dar uma pausa. A inflação acumulada segue acima do dobro da meta para o ano. A meta central do governo para o IPCA em 2021 foi fixada em 3,75%, e o intervalo de tolerância varia de 2,25% a 5,25%. O resultado de novembro veio levemente acima das expectativas. A mediana de 36 projeções pesquisadas pelo Valor Data projetava uma alta de 1,12% em novembro. A gasolina já acumula uma alta de 48%
nos últimos 12 meses. E olhando apenas para 2021, a alta é de 44,83%. No último mês, o óleo diesel também subiu 8,23%, o etanol 7,08% e o gás veicular 2,59%. No acumulado de 12 meses, o etanol já acumula 62,56% de alta e o diesel 48,12%. Outro preço que saltou foi o do transporte por aplicativo, uma alta de 16,23%, que já tinha subido 11,6% em outubro. Por outro lado, houve redução nos preços das passagens aéreas de 6,34% após altas significativas em setembro e em outubro de 28,76% e 34,35% respectivamente. Aqui a gente vê o acumulado dos últimos 12 meses do IPCA 15, esses assustadores 10,73%. Olhando para cada grupo do IPCA 15, alimentação e bebidas subiram 0,4%, habitação 1,06%, artigos de residência 1,53%, vestuário 1,59%, transportes 2,89%, saúde e cuidados pessoais 0,8%, despesas pessoais 0,61%, educação se manteve estável, subindo apenas 0,01% e comunicação subiu 0,32%. Agora vamos entrar no cenário corporativo, falando do novo plano da Petrobras, que é considerado sóbrio e sem surpresa. As dividendos são destaque. A companhia deve distribuir um dividend yield de 20% ao ano, podendo aumentar a depender do preço do petróleo. A Petrobras divulgou dia 25 seu plano de investimento para os próximos 5 anos. A quantia que a estatal pretende investir passou por uma revisão com uma alta de 24%, ou 13 bilhões de dólares, frente às projeções antigas, chegando agora a 68 bilhões de dólares. Mesmo com a alta, analistas definiram o plano como sóbrio e sem grandes surpresas. O Credit Suisse chamou atenção para o alto dividend yield que a companhia promete pagar. Os dividendos anuais esperados a serem pagos pela empresa somam um rendimento de 13 bilhões de dólares, mas pode ser mais se o Brent de longo prazo de 60 dólares por barril se materializar contra os 55 dólares por barril da empresa, disse o Bradesco BBI. O plano reforçou a visão do banco que provavelmente ocorrerá um pagamento extraordinário de dividendos nesse ano. Apesar dos avanços em ESG apontados pelos bancos, o pré-sal continua sendo o grande foco para os aportes da companhia, o que não gera surpresa, uma vez que vem gerando bons resultados. Os ativos de longo ciclo do pré-sal permitem uma sólida remuneração aos acionistas, mesmo após grandes investimentos em exploração, desenvolvimento e produção. Vamos passar agora para falar da Hapvida, que compra ao menos 73% de Hospital de Belo Horizonte por 134 milhões de reais. A Hapvida anunciou que é uma subsidiária Ultrassom Serviços Médicos fechou o contrato de compra de ao menos 73% do Hospital Octaviano Neves, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A operação pode chegar a 100% do capital da empresa, um valor de 134 milhões de reais, que inclui o imóvel do hospital, o estacionamento e a clínica anexos à unidade. O hospital foi fundado em 1964 e, segundo a Hapvida, oferece atendimento numa região privilegiada de Belo Horizonte, com estrutura de assistência médica completa, incluindo maternidade, pronto atendimento, laboratório de análises clínicas, serviço de diagnóstico por imagem, atendimento ambulatorial para diversas especialidades e centro cirúrgico. O hospital, com 7,9 mil metros quadrados de área construída, conta com 156 leitos operacionais, incluindo 45 leitos de UTI, sendo 30 UTI neonatal e 15 UTI adulto. A transação é sinérgica do ponto de vista operacional, uma vez que o Hapvida possui atualmente cerca de 320 mil beneficiários em planos de saúde na região. A Hapvida também assumirá o montante de até 16 milhões de reais de dívida líquida apurada na database da compra, que ainda pode sofrer ajustes. Vamos passar agora para falar da Mosaico e do Banco Pan, que disparam com a aprovação do CAD para a incorporação. O CAD aprovou sem restrições a incorporação da Mosaico, dona do Buscapé, pelo Banco Pan, controlado pelo BTG Pactual. Com o negócio, as duas empresas pretendem complementar a oferta de serviços aos 12,4 milhões de clientes do Banco Pan e aos 22 usuários mensais das plataformas da Mosaico. Segundo as companhias, os acionistas da Mosaico se tornarão executivos do Pan, sendo que um deles irá ao conselho de administração. Os analistas do Itaú BBA destacam que a operação será positiva para as duas empresas. O movimento é altamente estratégico e agrega valor para o Pan, ao mesmo tempo em que beneficia os acionistas da Mosaico, diz o relatório assinado pela equipe de serviços bancários e financeiros do Banco de Investimentos. E agora vamos falar do Inter, que foi aprovado pela SEC, a CVM americana, para seguir com migração para a Nasdaq. Por volta das 11h40 da manhã, BID4 subia 7,6% a R$13 e BID11 avançava 7,3% a R$38,86. A Ativa Investimentos diz que os preços das ações BID11 são negociados com um desconto de mais de 20% em relação à opção de saque a R$ 45,84 por unit. Para a corretora, a dinâmica aumenta o risco do volume de acionistas que optam pela opção de exceder o valor total previsto na proposta de reestruturação de 2 bilhões. Segundo o Inter, após a decisão em assembleia, os investidores com BID11, BID3 e BID4 poderão escolher entre BDRs ou um cash out entre sexta-feira,
dia 26, e a próxima quinta, dia 2. Os acionistas que não se manifestarem estarão automaticamente incluídos na opção de BDRs, informa o Inter. Os investidores que optarem pelos BDRs poderão também transformar essa opção em ações classe A, circulantes diretamente na Nasdaq. A operação será subsidiada pelo Inter durante o período de 30 dias. Para fazer a conversão dos seus BDRs em ações classe A lá na Nasdaq, é necessário operar por uma corretora que permita a compra e venda de ações nos Estados Unidos. Segundo o Inter, a migração para a Nasdaq visa fortalecer a empresa como uma companhia global de tecnologia no setor financeiro, aumentando sua competitividade com outras instituições financeiras digitais e plataformas de e-commerce globais. Para os analistas, a migração deve resultar em múltiplos maiores para a companhia, já que a quantidade e diversidade de investidores do mercado acionário norte-americano é maior que a do brasileiro. Daí, a alta dos papéis nos últimos meses, com a precificação de uma escalada dos papéis da Nasdaq. Vamos agora ver os destaques do Ibovespa. Dentre as altas, em primeiro lugar, a gente tem a Gol, subindo 9,69%. Logo em seguida, com a notícia da fusão aprovada com a Mosaico, o Banco Pan sobe 8,27%. Também está indo bem a CVC Brasil, subindo 6,87%, a Exetec 5,57%, o BTG 5,35% e o Banco do Brasil subindo 5,19%. Dentre as baixas, em primeiro lugar, a gente tem a Marfrig caindo 2,86%, a JBS caindo 2,45%, a Notre Dame caindo 2,17%, Hapvida caindo 2,08%, Natura caindo 1,99% e a Magalu caindo 1,36%. Olhando o fechamento do Ibovespa, tivemos o nosso terceiro dia seguido de altas, dessa vez subindo 1,24%. Tomamos a média móvel de 20 dias, mas ainda não colocamos uma alta superior a esse nível daqui, então eu ainda leio esse gráfico como uma tendência de baixa. Espero que a gente reverta, mas eu ainda vejo uma tendência de baixa. O índice de dividendos subiu 1,72% hoje. Tentou ficar acima da média móvel de 50 dias, mas acabou sendo rejeitado. E parece que não importa o que o Ibovespa faça, o IFIX vai continuar caindo. Mas hoje ficou praticamente no 0 a 0, caindo 0,03%. O ouro em reais caiu 0,38%. Lembrando que hoje as bolsas dos Estados Unidos não abriram, então hoje a gente não vai ver o S&P 500, nem Nasdaq, nem ver o mapa do S&P como a gente normalmente faz. Então vamos pular direto para o Bitcoin, que está subindo 2,87% hoje aos $58.824. Chegou a subir um pouco mais, devolveu um pouco desses ganhos, mas não muito. A minha preocupação é, se a gente continuar batendo a porta desse nível de suporte, ele pode eventualmente quebrar e a gente tem que buscar suportes em níveis mais baixos. E aí, caso isso aconteça, eu já começaria a olhar aqui ou para a média móvel exponencial de 21 dias, que está nos 52.773, ou para a média móvel de 20 dias, que está nos 50.574 dólares. Mas se esse nível que atualmente está segurar, talvez a gente já esteja revertendo e volte a subir. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever e até amanhã.